Roda de Sansara, Existência cíclica. karma negativo. É tomar a pílula azul para estar preso na Matrix. Vamos tomar a pílula vermelha? Para realmente começar a ter o livre-arbítrio? Vamos juntos? Vamos! Potencial da consciência. Olá, você que está chegando novo no nosso canal, eu quero agradecer por estar aqui junto conosco. E você que já vem nos acompanhando, também a nossa gratidão. Gratidão! Eu me chamo Edneia Berriel, sou mãe. Sou Tatiane Berriel e juntas abraçamos a missão de estar trazendo conhecimentos que vão ajudar no seu processo de autoconhecimento. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a roda de Sansara. No latim, Sansara significa existência cíclica. Esses estudos são antigos, vêm da cultura do hinduísmo, tem muitos livros que abordam sobre Sansara. E numa visão mais contemporânea, o espiritismo kardecista também aborda a roda de Sansara numa visão trazendo o karma, que nós estamos nesse ciclo de repetição por conta do karma. E o que seria esse karma? São ações e reações provocadas por uma consciência que não é esse seu ego e que atua nesse seu ego por conta das marcações que traz as sensações. O que é importante nesse estudo para você facilitar a sua jornada como buscador de autoconhecimento é você perceber que além de você existem outros personagens que sofreram com uma dor, com um trauma, que ficou impregnado neste campo vibracional e que condensou no seu corpo físico, mental, emocional e no seu duplo etéreo, os famosos quaternários inferiores. Foi uma marcação que o seu espírito traz dentro das relações de personagem que você já viveu. Então a marcação ela acontece quando alguém sofre um ressentimento profundo, quando uma pessoa sofre um impedimento de dar o seguimento a alguma coisa, como, vamos dizer assim, um exemplo forte, um assassinato, que a pessoa morreu, foi cortado o ciclo de vida dela, no momento que ela estava muito feliz, no momento que ela estava num propósito da sua evolução, e chega outro, tira aquele momento. Daí o espírito que sofreu aquela violência, ela marca o espírito do outro. Se acontecer uma violência de um espírito evoluído, que não é o nosso caso, ele vai olhar para essa pessoa, o que ele tinha que dar, era o que ele podia fazer dentro do nível de consciência que ele está, mas não é o nosso caso, né, Tatiane? No nosso caso, nós somos marcados com os ressentimentos, com as raivas, com as frustrações, com aquilo que foi impedido de você fazer, com as traições, com as culpas, com os medos, com todos aqueles sentimentos que te reprimiu e que você deixou de fazer algo na sua vida diante do outro que fez alguma coisa com você. Esses sentimentos nós estamos hoje modulando, calibrando, ressignificando, transmutando, porque a mente humana ela tem capacidade de conseguir instalar novas informações na medida que ela torna-se observadora deste programa disfuncional que remete a uma existência cíclica. O jogo, esse emaranhado dessa roda kármica, ele já passou por diversas transformações ao longo da nossa história do desenvolvimento humano, do projeto da raça humana, dentro desse sistema de hibridização de raças do DNA,
dessa mistura do DNA, da nossa genética disfuncional. Então, sofremos vários picos, várias fases que foram marcadas aqui dentro da nossa história, tem vários relatos, tem momentos da história que se perderam, que foi Lemúria, Mu, Atlântida, que hoje a gente resgata a nível de canalização, de psicografia, de pessoas que estão aqui no ego humano, mas que têm uma recordação dessa vida, desse momento. E há também estudos geográficos que mostram que cidades foram submersas por águas. Então, temos pistas, não temos nada comprovado, mas há pistas, há pesquisadores que apontam que nós já tentamos lá atrás mostrar que estávamos numa roda, num ciclo de repetição, buscando mecanismos para sair, mas veio o dilúvio e todas essas informações se perderam. Tem muitos livros que relatam, né, que os povos, na época, eles se perderam, eles foram ramificados, cada um para um canto, né, foi uma dor, inclusive estamos passando atualmente por esse momento, né, dentro do nosso país, do Brasil, um local específico que teve mais de 300 e poucos municípios do Rio Grande do Sul que foi inundado, então nós podemos perceber de uma maneira palpável o quanto isso é real em outras épocas e é real atualmente. E, inclusive, cada estado tem os seus desafios e nós temos que ampliar o nosso olhar para essa roda de repetição. Por que ainda está acontecendo cataclismas? O que o ser humano ainda precisa realmente observar dentro dessa roda? Dessa dor, né, de sofrimento que, como a Tatiane falou como exemplo, o que está acontecendo no nosso mundo atualmente. O que esse grupo de pessoas que tem espíritos ali, cada um com seu personagem, precisa viver para passar, sentir essa dor, né? Sim. Então, se a gente tiver uma visão assim holística, uma visão maior, nós passamos a entender melhor cada situação, cada história que pode ter sido provocada por um fator muito maior do que pensamos e pode ser provocada também por um fator muito menor, mas que dentro dessa visão holística, esse fator menor vem sendo reincidido, propagado em várias épocas do planeta. Sim. E que ainda nós estamos a resolver. Hoje eu quebro o paradigma desse karma ser um aprendizado no sentido da religião mesmo. Eu rompo esse paradigma porque é um jogo mental que limita a mente, que não traz nas nossas escolas, como eu já falei repetidamente em outros vídeos, não traz o ensinamento de como você pode jogar melhor. Ao contrário, o sistema ainda ele limita muito. Inclusive agora aqui no estado do Rio de Janeiro teve o show da Madonna e a Carol Capel, que faz pesquisa sobre os mistérios ocultos, trouxe todo o embasamento do ritual magístico da Cabala Negra, que faz as pessoas ficarem presas na Matrix. E o que é essa Matrix? Significa mãe do corpo, significa, na visão pecuarista, Matrix, rebanho do gado. Então, ou seja, mãe do corpo, de qual corpo? Dos quaternários inferiores, do corpo mental, emocional, físico, duplo etéreo. Por quê? As músicas remetem a um ritual que induz a mente humana a gerar uma frequência. Você imagina uma multidão gerando uma frequência, e com esses rituais dos deuses, dos manipuladores da mente. Quem são esses manipuladores da mente? Se você está chegando agora no canal, tem vários vídeos que eu falo, né, sobre alguns vídeos eu falo sobre as deusas, a gente aborda sobre os arquétipos, nós falamos sobre essa manipulação dos arquétipos,
Aí você se pergunta, mas a Madonna tem música legal. Eu concordo com você que tem músicas legais, mas numa visão ampliada, quando você expande a sua consciência, você percebe que o ego de Madonna e de tantos outros artistas são apossados por forças psíquicas para poder estar experienciando através daquele ego. Não é culpa dela, não há culpa, não é ela. Isso é um paradigma que nós temos que romper. Ela está influência de forças ocultas, de complexos que provavelmente o espírito dela já tem marcações, e aí ela se coloca dentro daquele ritual de Saturno. Quem não sabe, Saturno é regido pelo deus grego Cronos, que remete a ficar preso na roda de Sansara. Numa ilusão do tempo. E quando você presta atenção nesse ritual, realmente ela usa o arco, ela faz vários símbolos, várias simbologias, e no palco, inclusive, vi pequenos vídeos que tem aquela promiscuidade gerando a energia sexual disfuncional e que alimenta a mente humana a ficar preso nesse sistema dos corpos quaternários inferiores. O que é esse sistema? É você só ter uma visão de instinto de sobrevivência, de procriação da espécie, que é a parte sexual totalmente disfuncional, e você ter uma visão de que só essa realidade aqui existe, que você está preso nela. Aí fica, se Deus quiser, ou então quando eu morrer, será que eu vou para um lugarzinho bom? Fica só com essa visão assim limitante dentro de um cubo mesmo, né? Fechado dentro daquele ciclo, e não consegue enxergar capacidades do seu DNA, por exemplo, de desenvolver novas memórias, de desenvolver uma mente quântica, de reprogramar o seu corpo, sua mente, perceber quais as dores, né, que o karma traz, porque um karma, uma ação e reação, traz dores, como a minha mãe falou, da disfuncionalidade de cada espírito que experienciou com vários outros eus, mas que dentro desse eu seu do momento, esse seu ego, tem essa marcação. E aí você vem para um experimento humano para poder você ressarcir uma dívida em que o seu próprio espírito te colocou. Porque se é uma marcação no seu espírito, ele coloca o seu ego humano para resolver. O nosso ego que resolve essa marcação do nosso espírito. E quando a gente consegue ter uma visão maior da vida, dessa busca de autoconhecimento, você começa a ter domínio, a praticar, a exercitar o domínio do seu ego. Sim, é como se o ego, ele desenvolvesse a capacidade de dar um novo destino genético. E isso, a nossa ciência já fala sobre isso. E cada vez mais nós vamos falar sobre isso aqui no canal, da importância de você assumir o seu epigenoma, de desenvolver, de intencionar, de produzir novas sinapses neurais, porque a nossa neurociência fala que nós temos sinapses que estão estacionadas, porque o ser humano ele não produz quase nada dentro da capacidade que ele pode produzir. É tudo só abastecido das realidades externas, do que vem de fora, e eu só fico me alimentando do que vem de fora. Mas eu, por mim mesmo, não produzo nada. Por isso que a mente humana, ela estacionou. E agora, com a IA, fica mais fácil, porque uma IA produz tudo para mim. Para que então eu vou pensar? Então, a mente, ela está numa zona de conforto, porque ela não sabe usar a inteligência artificial de maneira funcional. Ela sempre fica só se abastecendo de noticiários que a conduzem a uma desinformação. E aí perde o tempo olhando a vida dos outros, olhando a fofoca dos outros, olhando a vida do artista. Eu já fui assim. Então, eu sei como que funciona a mente humana e vicia. Quanto mais você olha notícia do artista tal, mais você quer saber
Ai, como é que é a mulher que ele tá? Como é que é a vida social? Isso é uma mente vazia, é uma mente 3D, é uma mente que está numa repetição, mas culturalmente nós fomos educados a isso. Assistir Manuel Carlos, sofrer por amor, se debulhar e ficar ali naquela sofrência, ou então achar que o bandido é a pior pessoa do mundo e quem vai ganhar é o mocinho. É sempre, se for reparar, todos os contos, todas as histórias, tem sempre os mesmos personagens, só que conta-se a história diferente. Sempre vai ter um vilão, sempre vai ter um mocinho, sempre vai ter a vítima, sempre vai ter um culpado, sempre vai ter um que vai querer ser o espertão, querer ser o, como Jung fala, vai querer ser o arquétipo do... Esqueci agora o nome, mas ele é o arquétipo do Zé Pilintra, vamos dizer assim, do Zé Pilintra, tem Do outros, malandro. do malandro, que sempre quer levar as pessoas pela palavra, pelo bico, mas tem um nome do arquétipo específico que agora eu esqueci. Mas, fazendo essa analogia, é uma pessoa que se coloca sempre para poder ganhar algo de modo fácil. Eu acho que é o Zé Pilintra. Não, eu falei do Zé Pilintra. Não, o nome do arquétipo é outro. Acho que é o Triste. Esqueci agora, gente. Desculpa, mas vou ficar devendo. Eu vou botar aqui o nome para aparecer aqui no vídeo qual é esse arquétipo, prometo. E nós temos que ter consciência que esses papéis se repetem dentro de nós. E é essa roda de existência cíclica que nos condiciona a estar sempre no mesmo programa mental. Então, se eu sinto medo do escuro, eu já me identifico assim, eu sou medrosa. Já me aposto daquele medo. Se eu tenho síndrome do pânico, nossa, eu tenho síndrome do pânico. Tem pavor. Não é? Horror. Se eu tenho baixa autoestima, eu tô sempre me colocando como patinho feio. Sim, ovelha negra da família, que não posso me expressar muito porque eu sou a ovelha negra. E esses arquétipos, eles são reais, eles estão no nosso DNA, eles fazem da vida própria essas forças psíquicas que manipulam a existência aqui da mente humana. E como sair dessa roda? Eu acho que é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Como sair dessa roda é o que nós temos que buscar entender, mas além da compreensão é buscar movimento, praticar. É o que eu falo, se ficar parado, vai esperar a banda passar. Vai se colocar como vítima do espírito, que o espírito fez aquilo e que é o meu programa e gera uma revolta e nada se movimenta. Então são infinitas possibilidades do seu padrão mental te condicionar à roda. Ou é revolta, ou é preguiça. Revolta, procrastinação. Preguiça é procrastinação. É a procrastinação mesmo, aquela que você não se mexe. Você tenta fazer, sim, mas não sai do lugar. E a pessoa pode ter marcações muito fortes sobre isso. Pode. E ela realmente não conseguia e sentiu uma preguiça forte. E como tem pessoas assim? Tem pessoas que são assim reais, que não conseguem se reinventar. E é triste, porque tá no DNA. Ou aquela pessoa que traz uma profunda melancolia, ela é melancólica. Uma tristeza de natureza, né? Ela não sabe nem de onde a tristeza vem, mas ela tá triste. É uma marcação. Triste, é uma marcação. Uma pessoa que tem uma profunda insatisfação com tudo. Até com o mundo. Até se tá sol, se tá chovendo, ela tá insatisfeita. Reclamando. Essa roda, ela realmente, ela aprisiona. Por que ela aprisiona? Porque nós temos a influência da frequência do inconsciente coletivo. Então, o padrão mental, ele é reforçado por uma rede que vibra naquela mesma potência. E tem aquelas pessoas que trocam tanto de parceiro, vou trazer um exemplo aqui, que trocam tanto de parceiro e que essa busca é tão constante e é como se fosse um poço sem fim, um poço muito fundo. Nunca está satisfeita, está sempre procurando
um homem rico e não vai achar esse homem rico que vai preencher. Porque está presa na roda, né, de outras marcações, de que a satisfação vai vir pelo dinheiro e fica realmente numa busca constante dessa satisfação, desse encontro ilusório que a pessoa fabrica, né? Então a pessoa ela pode fabricar, ter na mente dela, achar que é o parceiro, achar que é o bom emprego, achar que é ter muito dinheiro, achar que é o status social, colecionar muitas viagens. Essa roda ela remete a estar numa repetição mental. As mulheres que se sentem sozinhas porque não engravidaram, achar que é o filho, e aí depois que o filho cresce e casa, achar que é porque o filho saiu de casa. Então, assim, são vários papéis que se cruzam dentro desses personagens que fazem nos ficar presos nessa existência cíclica, que só muda o nome e o RG do momento. Mas os personagens são os mesmos, as marcações são as mesmas. Com esse vídeo, o que nós queremos incentivar você? A dar movimento na sua mente, a buscar realmente respostas do que rege você no seu programa mental. Qual terapia que você pode fazer para te ajudar? Nós indicamos a apometria quântica, que vai nas camadas profundas dos corpos quaternários inferiores. Nós sempre falamos de todas as terapias que ajudam, mas a que mais investiga a disfuncionalidade, no meu ponto de vista, é a apometria quântica. Eu sou suspeita. Nós falamos sobre a apometria, abordamos nas redes sociais sobre este tema, damos cursos. Então, se você está chegando agora, acesse no nosso canal, que tem vários vídeos sobre a apometria, que vai ajudar você a entender melhor o que é a apometria. Vamos prestar atenção nessa imagem, olha só. O nosso ego fabricando o nosso novo eu. Esse ego, ele é importante para a roda de Sansara, porque é esse ego que vai ter força sobre o espírito. E aí nós quebramos aquele paradigma da roda de Sansara, de que o nosso espírito só quer o nosso melhor. Por quê? Se ele traz as marcações que são chipadas, né, quanticamente nele, e quando ele produz um novo corpo, porque ele não desce, quem desce é a formação biológica de um corpo com um programa, e ele só é observador dessas sensações do ego, mas que já tem as sensações dele que já foram produzidas por outros eus. Quando a gente vê essa imagem, a força do ego em fabricando uma nova frequência vibracional através de você assumir a sua mente, assumir realmente o que você sente, o que você pode reprogramar, transmutar, mudar a partir do desenvolvimento mental. Essa é a parte mais desafiadora, mas é possível através de ferramentas quânticas, dessa busca, desse movimento que você decide fazer por você. E nós temos curso que falamos sobre essa visão quântica de como você pode realmente cocriar, intencionar e produzir novas sinapses neurais. O curso é a cocriação do DNA. Ele é um curso que está na plataforma da Hotmart e tem muito conteúdo explicado de forma sucinta, de forma objetiva, para ajudar você a expandir a sua consciência, a desenvolver cada vez mais uma visão ampliada e aprender a jogar esse jogo da vida de maneira mais consciente. Fazer novas marcações. Novas marcações, produzindo novas informações, um novo quantum de energia nos seus corpos. E assim saímos dessa roda, né? E paramos de ficar preso nessa existência cíclica, na medida que você entendeu o que é ser humano, entendeu a modular
e a calibrar as emoções de maneira inteligente, você não precisa vir para cá para poder ficar sofrendo. Ou se você vem numa missão com um programa mais equilibrado, mesmo que você entre num corpo biológico. Num programa, né? Num programa, mas você vem com outras marcações. E suas escolhas vão ser mais inteligentes porque, à medida que você despertou, você já produziu outras marcações. Esse é um caminho do desenvolvimento da mente humana. Mas muitas coisas ainda vão acontecer, muita dor vai acontecer ainda para a pessoa poder desenvolver essa outra mente dela, porque aqui é dualidade, não adianta. O ser humano, ele tem potencial, ele tem. Muitas pessoas têm uma educação boa, tem. Às vezes escuta e sabe qual o caminho que tem que seguir, mas às vezes escolhe um mais difícil, um da dor, para depois ela poder enxergar que poderia ser um caminho mais fácil. A mente humana ela ainda é muito vulnerável por conta dessas marcações, por conta ainda da frequência da massa crítica da Terra, mas na medida que nós formos mudando essa frequência, nós podemos sim ter uma vida mais equilibrada, mais saudável mentalmente. É um caminho. É um caminho. Força de vontade, coragem, perseverança, você consegue sim. Sim. Excelentes reflexões. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos e se você não está inscrito no nosso canal, se inscrevam. Beijo grande. Potencial da consciência.